Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre o mais novo lançamento da Marvel nos cinemas, que era o filme mais aguardado do estúdio no ano de 2025. Desde que ele foi anunciado, o público estava muito animado para saber como ele seria, o que é que ele ia abordar, quem integraria o elenco. Então, cada notícia que saía deixava o público ainda mais ansioso para o lançamento desse filme. E esse lançamento, enfim, chegou. Já conferi e agora vim dar minhas opiniões sobre o filme para vocês. É claro que eu estou falando de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema! Quarteto Fantástico inicia uma história ambientada na Nova York da Terra 828. Uma realidade onde o Quarteto Fantástico é o grupo de heróis responsável por manter Nova York a salvo, por manter o mundo a salvo, por assim dizer. Eles são extremamente populares dentre o público, todo mundo sabe quem eles são, quais são os poderes deles, o que ocasionou. A gente tem tudo isso ali na introdução sendo sintetizado. E nós temos eles cumprindo o papel que um super-herói deve cumprir, que é proteger as pessoas de todas as ameaças. E a gente tem várias ameaças surgindo em Nova York, mostrando eles triunfando sobre elas. E a população cada vez mais grata, cada vez mais confiante de que eles estarão lá para defendê-los, independente de qual seja a ameaça. E mais do que isso, independente do quanto isso custe ao grupo. E a história se inicia em um ponto de muita felicidade para o quarteto. Porque nós, logo no início do filme, ficamos sabendo da notícia de que Sue Storm, a Mulher Invisível, está grávida. Ela e Reed, que é o Senhor Fantástico, vão ter um bebê. Ela está muito feliz com isso, eles têm tentado ter filhos tem um tempo já, e finalmente conseguiram. Ela está esperando um bebê, o que deixa tanto Johnny quanto Benny, respectivamente, Tocha Humana e Coisa, muito felizes também, porque eles constituem uma família. Eles moram juntos ali no edifício Baxter, em Nova York. Então, é uma felicidade para todos eles ali. É um momento muito importante para aquele grupo de heróis. Até um alienígena surge no planeta e é a Surfista Prateada. Ela é o Arauto de Galactus e ela vem para anunciar que a Terra está marcada para morrer, porque Galactus vai vir devorar aquele mundo, como ele já devorou tantos outros planetas. E Reed está mapeando isso. Ele vê que tem planetas que estão subindo, que estão sendo destruídos. Todos eles com a mesma assinatura, que foi a de Galactus, porque ele destruiu todos esses planetas. Então, eles precisam achar uma forma de combater esse mal, de proteger a Terra, mais uma vez, não apenas Nova York, não apenas a cidade onde eles habitam, mas o planeta inteiro, de ser destruído, de ser aniquilado por essa entidade altamente poderosa que está vindo do espaço para comer a Terra. Então, o Quarteto Fantástico, mais uma vez, promete proteger o planeta, dizendo que eles vão achar uma forma de manter Galactus longe da Terra, ou apenas dissuadir ele dessa ideia de destruir o planeta, seja através de negociação ou de combate. Porém, durante o primeiro encontro que eles têm com o Galactus, eles se veem diante de uma escolha que pode salvar a Terra, mas requer um preço muito alto para que isso seja feito. Bom, um grande acerto desse filme aqui, que parece ter se tornado uma coisa extremamente recorrente nos filmes de heróis, vide Superman, é que ele não perde tempo para contextualizar a origem de personagens que o público já está familiarizado com. Porque nós já tivemos 3 outros filmes de Quarteto Fantástico, 2 de uma mesma franquia e um independente, que contextualizam, que mostram a origem dos poderes dos 4 protagonistas, mostram o que de fato aconteceu quando eles foram enviados para o espaço e se envolveram naquele acidente que causou neles as anomalias que resultou nos poderes que eles têm. Então, tudo isso já é explicado logo no início do filme de uma maneira bastante sucinta, mas eficiente, para que um público mais jovem que não tenha familiaridade com esses personagens consiga entender como surgiu aquele grupo ali, mas não precisa de fato de uma grande sequência introdutória para explicar a história. O filme de fato ele é objetivo naquilo que ele quer contar
E isso funciona muito bem porque nós temos os personagens brilhantemente introduzidos na história, nós somos inseridos naquele cenário familiar ali e vamos acompanhando a relação deles à medida que o filme avança de uma forma bastante orgânica. Então, a gente se vê ali no meio das relações, dos diálogos, das conversas de cada um ali, como um lida com o outro, como um convive com o outro de uma maneira individual e grupal, o que é muito bom porque eles demonstram um elo muito forte ali de proteção, de amor, de querer o bem-estar do grupo a qualquer custo, e todos eles têm o seu momento de demonstrar isso no filme, assim como também tem o seu momento de desenvolvimento particular de cada um dentro da história. Cada personagem central tem uma narrativa própria dentro da história também. Claro que uma vai ser mais simples do que outra, mas isso não é em nenhum momento um empecilho ou um problema para que cada um deles mostre a que veio. Já que o contexto central do filme liga os 4 no mesmo objetivo, a gente tem momentos paralelos que ocorrem em concomitância com esse enredo central, só para desenvolver melhor esses personagens. E isso funciona. Nós temos um elenco muito bem integrado nesse filme aqui, principalmente o quarteto protagonista, que é interpretado ali por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach, e eles são muito bons em cena. A gente tem uma dinâmica muito boa, uma química muito boa dos 4 juntos, de modo que a gente acredita que eles realmente são uma família ali. Eles conseguem passar essa energia, as relações, as implicâncias, as piadas, tudo é orgânico para que a gente se sinta no contexto realmente da primeira família da Marvel. E eles conseguem passar essa mensagem de uma maneira tão bonita, sem precisar exagerar, sem precisar ficar repetindo isso durante todo o filme para reafirmar para o público, olha, somos uma família. Não, eles deixam a relação entre eles falar por si própria, e ela consegue fazer isso. Outro destaque do elenco também é Julia Garner, fazendo Shalla-Bal, a surfista prateada. Ela está muito bem no papel. As cenas em que ela aparece, ela consegue de fato convencer uma personagem, e é uma personagem bastante interessante. Tem o background dela ali sendo abordado em certo momento do filme, então a gente sabe sobre a história dela também. Foi muito bem interpretada e agrega muito a esse filme aqui. Ralph Ineson ficou encarregado de dar vida ao personagem que os fãs da Marvel ansiavam para ver em tela. Um dos que o pessoal mais queria ver em um filme da Marvel, que é Galactus. E eu devo dizer que ele cumpre bem esse papel também. É um personagem extremamente ameaçador, ele é assustador em certos momentos, ele é imponente, e nós também temos muito sobre as motivações dele sendo apresentadas nesse filme aqui, o porquê de ele querer o que ele quer. Então é um personagem que ele não está ali apenas pelo fanservice, ele está ali com contexto, então ele está começando a ser desenvolvido e sendo introduzido nesse arco da Marvel, porque sim, eu acredito que ele vai voltar para outros filmes e eu espero que ele volte, porque é um personagem muito interessante. E seria um desperdício enorme e sem precedentes se a Marvel introduzisse ele nesse filme aqui para depois jogar ele no esquecimento de novo. E esse personagem já sofreu uma injustiça muito grande no Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, a sequência lá do Quarteto Fantástico de 2005. Então, vamos dar mais espaço para esse personagem aqui, porque ele tem muito potencial. Minhas expectativas sobre ele são bastante otimistas. Assim como o Paul Walter Hauser, que interpreta aqui o Topeira, que também é um personagem dos quadrinhos. Tem muita gente que gosta, ele tem a aparição dele nesse filme aqui. Tem um momento que ele é crucial para a narrativa também, então ele não está ali apenas jogado como um fanservice, como um personagem que o pessoal introduziu só para introduzir, só para fazer referência a alguém que está nos quadrinhos. Não, de fato, ele tem a introdução dele e depois ele volta para um momento em que ele é extremamente necessário para que a narrativa ande ali no clímax do filme e no confronto final. Então funciona muito bem também. Porém, eu acho que o filme seria muito mais feliz se ele tivesse pelo menos mais uns 20 minutinhos, meia hora na duração dele ali. Nós temos um filme que é bastante curto, ele é um dos mais curtos da Marvel, e por várias vezes eu sinto que algumas coisas poderiam ter levado um pouco mais de tempo para serem desenvolvidas. Nós temos um primeiro ato muito bom ali para introduzir o confronto. O segundo ato ele fica condensado, eu acredito que seja a parte mais curta do filme, porque tudo acontece muito rápido ali no meio, só para ligar a primeira parte ao final. E isso faz com que o filme sofra, porque ali no meio a gente não sente a jornada dos personagens pensando ali em como eles vão lidar com Galactus. Eles simplesmente têm ali as ideias que eles conseguem reunir e aí vão ver qual é a mais eficiente e decidem qual vai ser, tentam implementar, pronto, confronto final. Então eu acho que o filme poderia ter sido melhor desenvolvido ali no meio dele.
O final é muito legal, o início é muito legal, mas o meio, eu sinto que eles foram direto demais ao ponto, em certa altura da história. E isso meio que incomoda, porque o ritmo fica prejudicado. Principalmente porque é um filme que não tem muitas sequências de ação. Então, se você não vai introduzir tanta sequência de ação, o que pra mim não é um problema, porque eu acho que quando a Marvel se propõe a contar uma história que não depende tanto de sequências de ação para funcionar, para atingir o objetivo dela, ela consegue fazer isso bem e funciona. Thunderbolts foi assim e esse filme também é. É uma proposta diferente que a Marvel está trazendo para os cinemas esse ano e está funcionando. Então eu acho que o problema do roteiro desse filme é, se ele entende o objetivo dele, se ele sabe que não depende tanto de ação para engajar o público, então qual é a manobra que eles precisam trazer aqui para fazer com que o público se prenda ainda mais na história? Fazendo com que a gente acompanhe cada passo da história de uma maneira mais desenvolvida. Porque a gente precisa, de fato, sentir os esforços dos personagens dentro do filme para que a gente se conecte ainda mais com a história. E o filme, em vários momentos, passa isso de uma maneira muito rápida, muito veloz. Ele ainda consegue fazer a gente sentir a urgência do que está acontecendo ali com os personagens. Sim, eles fazem isso. Mas, ao mesmo tempo, ele deixa de curtir o caminho que leva ao clímax. E o público, com certeza, embarcaria na jornada junto se eles tivessem se alongado um pouco mais. Mas isso de maneira nenhuma faz com que o filme seja ruim. Ele não é. Ele é bom. Tanto que ele deixa esse gostinho de quero mais. Porque se ele fosse ruim, ele poderia ter 1h30, eu acharia suficiente. Se eu tô querendo mais, é porque eu gostei. Os personagens do filme são cativantes, o visual é muito interessante também. Eles adotam uma estética retrofuturista para essa Terra 828 que funciona muito bem ali. Os dispositivos, os aparelhos, o robozinho Herbie que aparece ali, que também é uma coisa muito legal desse filme aqui, eu gostei bastante dele. Tudo é muito bonito, é visualmente lindo o filme. Claro que quando o filme foi anunciado, que nós vimos as primeiras imagens, gerou certo estranhamento, porque a gente está acostumado com aquela Marvel de tecnologia de ponta, tudo super sofisticado, à la Tony Stark, mas aqui nós temos um filme diferente, com visual diferente, com abordagem diferente, uma proposta diferente, e tem tudo para agradar o público. Os efeitos práticos são muito bons, figurino, ambientação, fotografia, tudo nesse filme colabora com a visão que ele quer lançar sobre esses personagens com os quais o público já está familiarizado e, perante isso, necessitam de um diferencial entre eles e todas as outras abordagens de Quarteto Fantástico que já tivemos até aqui. Então, ele consegue fazer com que tudo funcione a favor, todas as engrenagens desse filme se encaixem para trazer esse diferencial através do visual, através do cenário, através da realidade em que esses personagens vivem. Já os efeitos visuais do filme, em alguns momentos bem pontuais, deixam a desejar, mas não é algo que prejudique a experiência, que tire você do filme em momento nenhum. Você vai estar engajado, aquilo ali vai passar e você não vai prestar tanta atenção, isso não vai de nenhuma maneira te incomodar por muito tempo, porque a história está ali com tantos outros acertos que isso passa quase que sem peso nenhum pelos nossos olhos. A trilha sonora do filme também é um show à parte. As músicas são muito boas e são muito bem inseridas dentro das sequências aqui. A sonorização desse filme é muito boa e foi outro ponto que também me agradou muito. Dessa forma, Quarteto Fantástico se mostra como um filme capaz de deixar o público ainda mais otimista pelo que a Marvel está preparando aí pela frente. Nós tivemos 2 filmes muito bons do estúdio esse ano, Thunderbolts e esse aqui. E esses 2 filmes, juntos com o Superman, da DC, que foi lançado esse mês também, e os 3 juntos aqui, montam um cenário geral muito otimista para filmes de super-heróis, que era um subgênero que o público já estava achando estar saturado, mas não, só precisa de uma visão diferente, de uma abordagem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. É tudo questão de dedicar um pouco mais de tempo ao processo criativo. Então nós temos um filme muito bom, que introduz a primeira família da Marvel e que, como não poderia ser diferente, foca na família. E o filme conta com 2 cenas pós-créditos, uma bastante relevante e empolgante, diga-se de passagem, e a outra que não agrega tanto, está mais fundamentada na nostalgia, mas está lá.
Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah. Comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decidir se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter meus vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!